Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura de São Paulo. Esta noite, nosso entrevistado é o ator Paulo Altran. E para participar do Roda Viva com Paulo Altran, estão conosco aqui no estúdio da TV Cultura Chico de Assis, dramaturgo, Cacá Rossé, ator e diretor de teatro, Ninho Moraes, jornalista da TV Bandeirantes, Pedro Augusto Costa, jornalista do Estado de São Paulo, Inácio Araújo, jornalista, Patrício Bisso, ator, Jairo Arco e Flecha, ator e crítico de teatro, Marcos Weinstock, coordenador adjunto de criação da TV Cultura e é a pessoa que desenhou o cenário do Roda Viva, esse programa que vocês estão vendo neste momento. E Hamilton Monteiro está conosco também, eu errei aqui a ordem, este é Chico Solano, ator e diretor, e ao lado do Chico, então, Hamilton Monteiro, vice-diretor da Escola de Artes Dramáticas da USP. Para começar, então, a nossa conversa, Paulo, eu gostaria que você me dissesse uma coisa. Me parece que, hoje em dia, o sucesso no teatro acontece quase que sempre, algumas poucas exceções, para as peças que mostram uma grande produção, para os grandes espetáculos. Esse sinal, na sua opinião, mostra o quê? Mostra o avanço do teatro brasileiro ou mostra justamente o afastamento do teatro brasileiro das preocupações do homem brasileiro, dos problemas da sociedade brasileira? Eu discordo da proposição pelo seguinte: alguns grandes espetáculos fazem sucesso, alguns espetáculos de grande montagem são um fracasso total. Não é a grande montagem que determina o sucesso ou não do espetáculo. O que determina o sucesso do espetáculo é o interesse que a peça possa ter e o nível em que o espetáculo foi realizado, o nível de direção, de interpretação e do interesse que ele possa ter para a plateia naquele momento que se vive. Então, não é a grande montagem ou a pequena montagem, não é o dinheiro gasto na montagem que significa sucesso. Nunca foi e nunca será. Eu acabei de fazer agora uma viagem pelo Norte e Nordeste com uma peça chamada A Amante Inglesa, de uma autora muito difícil, a Marguerite Duras. Eram apenas 3 personagens, sem cenário nenhum. O cenário é uma cadeira no palco e lotamos as plateias de todos os teatros onde nos apresentamos. O que vem mostrar a você é que o público, há uma parte do público talvez que se interessa quando ouve dizer que tem chuva de ouro, que tem chuva de prata, que tem efeitos não sei o quê, mas é uma parte mínima do público de teatro que é atraído apenas pela publicidade exagerada a respeito do custo da produção. Em geral, você vai ao teatro quando o teu vizinho diz assim: vai que é bom, a peça é ótima. Aí que você vai ao teatro. O Cacá Rossé está fazendo sinal, eu gostaria de fazer a próxima pergunta para você. Eu queria te perguntar, Paulo, o seguinte, quer dizer, a Nova República disse que acabou com a censura do teatro. Quer dizer, no entanto, isso é mentira, quer dizer, os atores, as produções ainda têm que mandar os textos para a censura, você ainda tem que fazer o chamado ensaio visual. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre a censura no teatro e se você, quer dizer, já teve algum tipo de problema com a censura em algum espetáculo que você fez. Quando você compara a censura atual com a censura que foi feita nos célebres, tristes 20 anos que nós passamos, você quase que pode dizer que não há censura. Quer dizer, censura atualmente, você manda seu texto para haver uma classificação etária apenas. Eu não tenho sabido de peças de teatro proibidas pelas suas ideias. Vamos esquecer o caso do célebre filme do Je vous salue Marie, que eu acho que foi um retrocesso bobo que houve, mas em relação ao teatro eu não tenho sentido alguma censura mais violenta, de maneira alguma. E, agora, a minha opinião é que censura significa sempre um retrocesso, não é? Os fatos das proibições feitas pela censura na história da arte do mundo inteiro são fatos que revelam sempre o ridículo do ser humano. Quando você pensa que Madame Bovary, do Flaubert, foi um livro proibido na França no século passado, você só pode caçoar desses censores que ousaram proibir uma obra-prima, atualmente considerada uma obra quase inocente, como é Madame Bovary. Então, quer dizer, a censura está sempre atrás, ela está sempre tendendo, com a tendência de fazer com que as coisas não progridam, com que as coisas caminhem para trás. Então, eu sempre fui contra a censura. Paulo, por favor, a próxima pergunta é do dramaturgo Chico de Assis. Eu queria seguir na picada do Cacá aí a respeito da censura e lembrar que quando o teatro brasileiro se calou, ou foi calado,
uma parte assassinada, a outra suicidada, e a covardia invadia todos os setores. O Paulo Autran estava com liberdade em cartaz. De uma certa forma, não só se defrontando como uma situação de fato, mas afrontando uma situação de fato. Eu gostaria que você desse pelo menos uma memória disso, que é o caso de Maceió. Acabei de contar esse caso. Quando nós levamos Liberdade, em Maceió, já quase no fim da viagem, porque depois da Paraíba, todos os estados proibiram a peça. Naquele tempo a censura era estadual. Então, em cada capital de estado que a gente se apresentava, tinha que fazer um ensaio para a censura, e a censura permitia ou não o espetáculo. E em Maceió houve uma proibição da peça. Aí houve um movimento estudantil muito grande e convenceram o governador de que a peça estava liberada pela censura dos outros estados, não havia razão de Maceió não assistir à peça. E então fizemos a peça. E eu me lembro, é um fato que até hoje, quando eu me lembro, me comove muito. Quando acabou o espetáculo, entrou no meu camarim um rapaz, um estudante, mas ele soluçava, as lágrimas escorriam, ele me agarrou, me abraçou e me disse: Paulo, então pelo menos a gente ainda pode dizer essas coisas. E eu vi que ele estava numa exaltação de alegria. E acho que um dos grandes efeitos de Liberdade, naquela época da mordaça total, foi justamente esse, de mostrar que as pessoas ainda deviam tentar dizer o que pudessem, no limite do que pudessem. Era preciso que alguém dissesse alguma coisa. E essa viagem do Liberdade, que aliás a viagem eu fiz com o Jairo Arco e Flecha, foi muito exaltante, muito comovente para nós todos que participamos do espetáculo. Paulo, antes de passar a próxima pergunta vai ser do Chico Solano. Eu gostaria de avisar só as pessoas que estão em casa que hoje não há possibilidade de você telefonar para cá e o Paulo responder a sua pergunta, porque o nosso programa foi gravado com uma certa antecedência. Eu gostaria de lembrar também, Paulo, que o Paulo Caruso, seu xará, cartunista, está ali em cima, desenhando. Olha lá, estamos mostrando agora um desenho dele, você pode verificar ali no monitor. É o cartunista que fica desenhando as situações do programa, tá bom? Está fazendo um cabelo bonito, hein? Você está gostando do trabalho do Paulo ali? A próxima pergunta é do Chico Solano, por favor. Paulo, ampliando um pouco a conversa política, já que o Cacá e o Chico começaram por aí, eu não pretendia fazer essa pergunta como a primeira, mas enfim, eles começaram por esse tema. O governo atual, o governo Sarney, há um ano atrás, armou um plano, que foi o Plano Cruzado, para ganhar as eleições de novembro. E ganhou, assim, estrondosamente. Acontece que no dia seguinte ele pegou esse capital político enorme e jogou fora. E hoje o Brasil, o país, se encontra numa enorme confusão. Na sua opinião, qual é a saída para isso? Há possibilidade de uma saída para isso sem mudança, qualquer que seja, do status quo? Quem deve pagar a nota? E qual é o papel da Constituinte nesse processo? Que pergunta sensacional. Olha, se eu fosse um economista, se eu fosse um político, se eu fosse um sociólogo, se eu fosse um técnico desses assuntos, provavelmente eu teria a minha resposta, que seria contestada pela pessoa que tem as ideias exatamente contrárias. O que eu tenho visto é discussão sobre economia, não é? É uma discussão de foice, é uma briga de foice, porque dizem, tem que haver congelamento, não pode haver congelamento, não pode haver congelamento, tem que haver congelamento. Então, eu, na minha ignorância, graças a Deus, dos problemas econômicos, não sei como te responder. Agora, se você me pergunta se o país está numa má situação, eu só posso responder que sim, porque eu leio jornal. Agora, vou te dizer outra coisa. Eu estou com 64 anos e eu não me lembro jamais de nós não estarmos à beira de um abismo. Há 64 anos não, porque quando eu ouvi falar esse assunto eu já devia ter uns 4 ou 5 anos. Então, há 60 anos que os mais velhos e depois as pessoas da minha idade diziam, a situação é difícil, mas estamos à beira de um abismo. E o Brasil tem tido tanta sorte que não caiu no abismo até agora. Ou será que nós estamos já dentro do abismo e não sabemos? Eu não sei. Então, eu tenho dentro de mim um pouquinho de otimismo, sabe?
Então, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente pensa, é agora que a gente vai resolver, e a solução é esta, e o negócio é resolver assim. E nunca essa resolução, assim, ela realmente resolve nada, sabe? Porque o ser humano varia muito, as condições variam muito, as circunstâncias da vida variam tanto, que uma solução que hoje parece a você, ou parece a A, B ou C, a única, o tempo e os acontecimentos se encarregam de mostrar que não era a única e que era até a errada para aquele momento. Então, eu acho que precisa ter muita coragem para um economista chegar hoje em dia e dizer, a solução é esta. Porque eu acho que, na verdade, nós não acreditamos mais nos economistas, né? Depois de tanto fracasso. A próxima pergunta é do crítico de teatro Gerard Flecha. Ô Paulo, uma coisa que eu vou perguntar para você é uma pergunta bem mais modesta, bem mais simples do que a pergunta sobre os destinos do Brasil. Não é? Eu pergunto a você, como ator, como crítico de teatro, como jornalista, de todos os pontos de vista, eu faço uma pergunta para você muito simples. O que você acha, Paulo, que deve ser, quais devem ser os caminhos para o teatro brasileiro de agora? Porque você deu um exemplo da sua peça, Amante Inglesa, que fez muito sucesso, mesmo sendo uma produção muito barata. Agora, preciso levar em conta que isso é uma peça feita com você no elenco, que é uma celebridade, com a Tônia Carreiro, outra celebridade, e que hoje em dia está sendo muito difícil para grupos que não tenham um grande nome, um ator de grande popularidade pela televisão, conseguir romper a barreira e chegar para o público. Então eu pergunto a você, Paulo, com a sua experiência que você tem, quais você acha que são os caminhos mais claros, mais possíveis, mais exequíveis para o teatro brasileiro chegar ao público? Jairo, se eu soubesse responder a sua pergunta, eu seria um homem milionário. Eu duvido que haja alguém, em qualquer ramo da arte, que possa dizer, o caminho desta arte agora é este. Quer dizer, há pessoas que dizem isso, mas são pessoas que têm uma ingenuidade muito grande, não é? Quer dizer, a pessoa, quando ela está apaixonada, quando ela tem uma fé total em alguma coisa, ela acredita naquela fé e acha que aquele é o único caminho. Então, quando você amadurece, você vê que os caminhos do teatro, eles são tantos, graças a Deus. Eles são tão vários, são tão apaixonantes todos eles, que é impossível dizer assim, o que é certo fazer agora é isto ou aquilo. E essa resposta a respeito da grande produção, às vezes uma grande produção, quer dizer, muito dinheiro gasto na produção de um espetáculo, dá certo, outras vezes não dá. Mas, Paulo, eu pergunto para você... O que eu digo a você é o seguinte, o que é importante é inteligência. Se um espetáculo é inteligente, ele faz sucesso. A inteligência do diretor, do autor, de escolher aquele tema, de escolher aqueles atores para participarem do seu espetáculo, ele, em geral, faz sucesso. E nós temos um caso típico de um extraordinário sucesso de público em São Paulo e no Brasil inteiro, com um espetáculo onde não havia nenhum nome, nenhuma estrela e que continua em cartaz, que é o espetáculo Folias Patafísicas do Ubu, que o Cacá Rossetti dirigiu, que até há pouco tempo Cacá não era um nome muito conhecido do grande público brasileiro. E, no entanto, o teatro continua lotando. Por quê? Porque é um espetáculo inteligente, feito com garra, com sensibilidade, com um senso de atualidade muito grande. Então, é um espetáculo que deu certo e não tinha nenhum nome global. A próxima pergunta é do Inácio Araújo. A minha pergunta é um pouco um apêndice da do Jairo. Na medida em que você passou por várias fases do teatro no Brasil, eu queria saber se você acha melhor o teatro que se fez nos anos 50 ou depois nos anos 60, ou que se faz hoje em dia, e inclusive, como você se referiu, pesa muito a presença hoje da Rede Globo, enfim, da televisão, em relação ao teatro? Eu acho que E para melhor ou para pior? a televisão é um meio de divulgação do teatro fantástico. Eu acho que a televisão ajuda o público a atrair público para o teatro. A televisão, incidentalmente, ou numa entrevista, ou em jornalismo de televisão, ou até dentro das novelas, os personagens vão ao teatro. Quer dizer, a televisão divulga o gosto pelo teatro. Você veja também que todos os grandes nomes da televisão fazem teatro.
ou têm uma formação teatral, ou pertenceram à escola de arte dramática, ou tiveram seu grupo de teatro, ou continuam fazendo teatro. Tarcísio Meira, Glória Menezes, é raro o ano que eles não montam uma peça de teatro, e assim por diante. Regina Duarte saiu da televisão, começou em teatro, fez um enorme sucesso na televisão, voltou para o teatro e faz as duas coisas. E assim é com praticamente todos os grandes nomes da televisão. Então a televisão ajudou, até no sentido da concorrência. Quer dizer, muita gente pensa, se nós estamos assistindo, as pessoas que são apaixonadas por televisão não irão ao teatro, porque os programas são à noite e os espetáculos também são à noite, não irão, não é verdade. O maior fã de televisão tem o dia em que ele tem aquele estalo de inteligência, ele desliga a televisão e quer ir ver um espetáculo teatral. Então, eu acho que a televisão ajudou o teatro. E num outro sentido também, um certo tipo de pecinha mais água com açúcar, e que é levado, pode ser levado na televisão, o gênero, o teatro não faz mais. Quer dizer, a televisão foi uma coisa que estimulou, instigou o teatro. Você atualmente procura no teatro novos caminhos diferentes da televisão, que não têm exatamente os mesmos atrativos das histórias que você vê na televisão. Agora, Paulo, então o teatro se diferenciou mais ainda da televisão, o que eu acho que é um benefício. Agora, Paulo, eu acho que, quer dizer, principalmente durante a década de 70, quer dizer, um pouco o padrão estético do teatro passou a ser televisão. Quer dizer, uma peça dar certo, teria que ter um ator de televisão, o discurso passou a ser o discurso televisivo, o tipo de cenografia era uma cenografia de televisão, o tipo de interpretação era uma interpretação mais naturalista, como de novela e tal. Quer dizer, o teatro, ele passou a ser uma tela ampliada. Ele passou, quer dizer, um pouco as pessoas saíam de casa, quer dizer, tinham esse clique, mas ligavam um outro clique. Quer dizer, passavam aí ao teatro para ver uma tela ampliada, quer dizer, um pouco reproduzindo, quase que de uma forma, quer dizer, muito semelhante, muito próxima, quer dizer, uma coisa de televisão. Eu acho que isso durante um certo tempo, quer dizer, até deu certo. Agora, um pouco eu acho que talvez esse clique ali e esse outro clique do teatro, quer dizer, só pode acontecer se o teatro efetivamente se colocar, quer dizer, como uma coisa alternativa em relação à televisão. Quer dizer, não reproduzir a linguagem de televisão, mas, quer dizer, encontrar a especificidade da sua linguagem. Exatamente isso que eu disse. A televisão obrigou o teatro a procurar os seus meios específicos de expressão, de comunicação, que não podem e não devem ser exatamente os da televisão. Agora, você acha que, de um modo geral, está acontecendo isso com o teatro? Quer dizer, ou o teatro ainda continua um pouco imitando a televisão? Eu acho que o teatro aproveitou as conquistas do rádio, o teatro aproveitou as conquistas do cinema, o teatro aproveita as conquistas da televisão. E eu acho que o fato do teatro ser uma arte em constante progresso permite a ele usar todos esses recursos e descobrir recursos novos, e é o que vem acontecendo. O teu espetáculo é uma prova disso, que não tem nada a ver com televisão. Você faz até uma certa crítica à televisão. Quantos espetáculos existem, quantas peças existem em que o tema é justamente a sátira, a mesmice de certos programas de televisão, não é? Então, quer dizer, a televisão inspira, porque a televisão está na ordem do dia, a importância da televisão é uma coisa que seria ridículo não reconhecer, a televisão faz parte da vida do brasileiro e do ser humano da segunda metade do século XX. Então, desconhecer a importância da televisão seria ridículo, a televisão é importante. Então, o teatro, que está sempre atento ao que acontece, o teatro ora imita, ora critica, ora satiriza a televisão, e eu acho que é inteligente até você usar certos recursos de televisão para permitir uma maior comunicabilidade com a plateia. Agora, um espetáculo que seja totalmente distinto disso e que seja inteligente, seja bom, também. Não há, é aquilo que eu digo, a gente não pode dizer assim, há um caminho para o teatro. Não, sempre houve uma infinidade de caminhos, porque o material com que o teatro trabalha é a imaginação. E a imaginação do ser humano, ela absolutamente não tem limites, graças a Deus. E você gosta mais de fazer teatro, televisão ou cinema? Eu gosto de fazer teatro. Pedro Augusto Costa está ali ao lado do Cacá, que é jornalista, quer te fazer a próxima pergunta. Paulo, voltando um pouco aos seus 64 anos, eu queria perguntar para você uma coisa. Você recusou um papel da Rede Globo na próxima novela porque a Rede Globo te deu o papel de um velhinho bonzinho, segundo as suas próprias palavras.
Depois você vai fazer, falou comigo também, que você queria ficar mais velho um pouco para fazer o Rei Lear de Shakespeare, né? E agora vai fazer o tributo dentro em breve para fazer também um papel de um senhor de idade que está às voltas. Tributo eu faço um homem da minha idade. Da sua idade. Eu queria perguntar para você... Romeu não dá mais para eu fazer. Eu queria perguntar para você, como é que essa relação hoje, com tantos anos de carreira, parece 35 anos de carreira, como é que você vê... 37. 37 anos. Como é que você vê a sua maturidade enquanto homem, enquanto ator? Eu não sei se eu vejo a minha maturidade. Só quando eu vejo minhas fotografias, eu digo, puxa, estou velho mesmo. Mas o que eu disse a você é o seguinte, eu recusei o papel não porque era um velho, porque eu acabei de fazer um filme, O País dos Tenentes, em que eu faço um homem de mais de 80 anos. Mas eu adorei fazer esse filme, porque é um homem. Acontece que ele tem mais de 80 anos. Ele tem problemas de um homem de 80 anos, mas ele tem problemas de um ser humano. É um personagem que reavalia a sua vida, portanto tem uma vitalidade extraordinária, uma inteligência extraordinária para revalorizar aos 80 anos. Ele descobre coisas novas na vida dele. Então esse é um personagem fascinante. Agora, quando me dão para fazer um velhinho, que é um velhinho que foi criado por um jovem que não tem ideia do que seja a cabeça de um homem de mais idade e que, portanto, transforma aquilo não num personagem, não numa pessoa, mas num clichê, num estereótipo, assim, o velho. Então, para aquele jovem, o velho, ele só tem uma gama de sentimentos. Porque aquele jovem nunca raciocinou para pensar que Picasso, aos 90, tinha uma cabeça que poderia ser chamada de uma cabeça eterna, uma cabeça que sempre raciocinou, que sempre criou coisas novas e tinha 90 anos. Então, a idade nem sempre é um limite à capacidade do ser humano de raciocinar, de sentir, de agir, de ser até influente no seu ramo de atividades. E quando o jovem normalmente escreve sobre um velho, para ele, acima dos 50 já é uma coisa decrépita, é uma coisa, sabe, são seres que não raciocinam mais, então viram apenas um clichê. Então o que eu não tive vontade de fazer é assim, o velhinho bonzinho, porque o velhinho bonzinho é um personagem que não existe. Então eu não quis fazer, que o ser humano é bonzinho, é mauzinho, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, né? Ninguém é uma coisa só. E o meu personagem me pareceu, assim, ser uma coisa só. Ele é o velhinho bonzinho, a heroína da novela ia chorar no ombro dele quando tinha um problema, o rapaz ia chorar no ombro dele quando tinha um problema e ele só dizia coisas boas. Então, quer dizer, não tive vontade de fazer um personagem que, embora grande, embora importante, que provavelmente, se for muito bem feito, pode até ter uma grande aceitação pública, eu reconheço isso. Quem vai fazê-lo é um excelente ator que tem um senso de humor muito grande, pode transformar esse personagem até numa coisa brilhante. Mas no momento, ao ler aquilo, eu não quis me dar o trabalho de pegar aquele personagem e transformá-lo numa coisa brilhante para convencer o autor da novela que devia modificar um pouco o personagem. Paulo, então eu preferi não fazer. Uma personagem assim do velhinho bonzinho não tem nada a ver com o Paulo Autran da vida real? Foi por isso que você não gostou do personagem da construção do personagem? Eu acabei de explicar porque eu não gostei. Eu não gostei, assim como eu não gostaria de fazer o velhinho mauzinho. Sabe? Porque o velhinho mauzinho também não existe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, quando você dá um personagem uma única característica, esse personagem deixa. E o clima é um clima de naturalismo, de realidade, ninguém é uma coisa só. Então, Paulo, só um detalhe. Paulo, não, lá na sequência, Chico. Eu queria perguntar uma coisa para não deixar fugir o velhinho bonzinho, que é a seguinte coisa. Eu acho que esse é um grande problema que existe no teatro, principalmente quando você não é o dono da companhia e não pode escolher o repertório. Então você é obrigado a passar por vários tipos de experiência que você vai recolher de uma certa forma ou você vai ser profissional e vai fazer às vezes uma coisa que não está gostando. Mas eu queria saber do Paulo Autran, que na maior parte das vezes da sua carreira escolheu os papéis que fez, no que mudou a sua personalidade no contato com essas vidas, dessas personagens vividas nesses 37 anos de teatro? Eu acho que qualquer pessoa que entre em contato com qualquer coisa relativa à arte, que entre em contato principalmente com a dramaturgia, em que você lida com o quê? Com psicologia, você lida com seres humanos,
você lida com personagens que o autor criou e você tenta dar vida a eles, então você tenta entendê-los, não é verdade? Seja o seu personagem um vilão dentro da história ou um herói dentro da história, você é obrigado, para dar uma veracidade àquele vilão, você é obrigado a descobrir naquele vilão as suas pequenas qualidades humanas, não é? Os defeitos e as virtudes que todo ser humano tem, mesmo quando a ação principal daquele indivíduo foi má, você tem que defender o seu personagem, mesmo quando ele é um personagem negativo, para que ele tenha carne e osso, para que a plateia acredite que aquele personagem existe. Ao fazer isso, evidentemente, você é obrigado a conhecer várias situações da vida, da história, da política, da situação familiar. Então, eu acho que a arte abre a cabeça das pessoas. Abre muito. Razão pela qual o burguês, normalmente, aquele que não tem acesso à arte, aquele que tem a sua vida marcada por um horário, por um certo tipo de trabalho, ele tem inconscientemente uma inveja do artista, mas é uma inveja que leva alguns a amar os artistas e leva outros a irem contra os artistas, a quererem classificar os artistas com um tipo de superioridade que, na verdade, eles não têm. E tudo isso é motivado pela vontade de ser, de poder ter aquela visão do mundo que, normalmente, os artistas têm, mais ampla, mais generosa. Paulo, ainda no sentido desse trabalho que você está falando, isso eu concordo com tudo isso que você falou, mas dentro daquilo que você estava falando no início, no trabalho com esses personagens, qual seria a diferença fundamental nesse trabalho que é um trabalho de proximidade, realmente é um trabalho perigoso, né? Você está lidando com sentimentos, com emoções, né? Qual seria a diferença fundamental para você entre o trabalho para fazer um personagem no teatro e na televisão? Basicamente, sem falar em cinema. Qual seria a diferença fundamental no trabalho do ator? Eu acho que o trabalho de criação de um personagem, ele é a criação de um personagem. No cinema, na televisão, no rádio, numa novela de rádio, seja onde for. Ou o artista cria ou não cria bem o seu personagem. Agora, a forma de expressão varia. Então, no momento em que você sabe que você tem uma câmera que está aqui, você sabe que no seu olhar está o seu pensamento. No momento em que você sabe que num teatro você tem que falar com a última fila, que está a 20 metros de distância, se você não expressar mais, aquilo não será entendido pela pessoa que está sentada lá longe. Essa é, em resumo, a diferença que é uma diferença quase óbvia. Formal, né? para você. A pergunta próxima que eu gostaria que você respondesse é do Ninho Moraes, jornalista da TV Bandeirantes. É o seguinte, você ficou 18 anos sem fazer cinema, né? Você voltou a fazer no ano passado. E esse filme deve ser lançado agora. E eu acho que esse ano, apesar de você estar com essa peça tributo, ele vai ser o ano do Paulo Autran no cinema, como em 68 foi o Paulo Autran com o Terry Trans. Eu queria que você fizesse essa ponte. O que aconteceu? Os cineastas não te convidavam por medo de você? Você não se interessou pelos papéis que te ofereceram? E como é que você viu essa diferença não do recebi Terry convite Trans? nenhum. Eu recebi um convite do Nelson Pereira dos Santos, que eu admiro profundamente, para fazer o Alienista. Então, combinei com ele a época da filmagem, o local da filmagem, que seria em Paraty, e ficou tudo certo. E eu fui para Paraty, eram férias que eu tinha, e depois do filme eu ia montar Morte e Vida Severina, ia viajar com a peça. O elenco já estava todo contratado pelo Brasil inteiro, como efetivamente fiz. Como costuma acontecer no cinema nacional, o financiamento para o Nelson fazer o filme saiu no dia em que eu estava começando os ensaios do Morte e Vida Severina, eu não pude fazer. Tive muito poucos convites para fazer cinema. Era o Asilo Muito Louco? E que depois ele chamou de O Asilo Muito Louco e modificou o script todo. O script inicial era muito mais próximo do conto do Machado de Assis do que ele depois filmou. Eu ia fazer o alienista mesmo, não o padre, mas o médico, que depois foi um personagem que ele tirou da... Ele mudou. Mas era o protagonista do conto do Machado de Assis. Tive muito poucos convites. Uma ocasião me convidaram para fazer um filme, que era um filme sobre tortura, e era um filme cômico, ridicularizando a tortura, e eu achei que não era absolutamente possível naquela altura se brincar com tortura, não aceitei. E foram muito poucos. Uma ocasião também um amigo meu me disse que um colega dele, que era diretor de cinema, queria muito que eu fizesse um filme que ele escreveu, mas não me convidou porque sabia que eu, para vir para São Paulo,
exigia um hotel 5 estrelas, exigia um carro com chofer na porta e pedia os tubos. Acontece que eu moro em São Paulo, tenho automóvel, então era uma total mentira. Então, quer dizer, as lendas correram, talvez muito diretor deixou de me convidar. Como disse o Patrício Bispo, os tubos você pediria mesmo. O único erro está no cinema ninguém pode pedir os tubos. Cinema no Brasil é impossível pedir os tubos porque os orçamentos são muito pequenos e os orçamentos prevêem, em geral, a construção do cenário, o pagamento disso, daquilo, e a verba para os atores é sempre a menor, porque sempre se conversa, e quando o filme é interessante, você acaba fazendo porque acha que vale a pena participar daquilo. Como é que foi o trabalho com o Glauber? Como é que Meu trabalho com o Glauber, pois você perguntou o que eu ganhei uma miséria, porque ele não tinha dinheiro nenhum. Eu não estou perguntando dinheiro. O Glauber foi uma delícia trabalhar com ele, porque contrariamente ao que ele mesmo dizia depois dos filmes, ele era um sujeito brilhante, de uma inteligência, de uma delicadeza extraordinária. O trato durante as filmagens do Glauber com os atores era o mais amigável, o mais simpático, o mais agradável possível. Depois de filmar Terra em Transe, eu leio uma entrevista do Glauber em que a repórter perguntava a ele: como é que você consegue esse resultado sensacional com seus atores? E ele falou assim: é muito simples, eu tenho uma técnica, eu irrito o ator e quando ele explode de raiva, aí eu filmo. Que era uma invenção dele naquele momento, porque nunca aconteceu isso comigo, pelo menos na filmagem do Terra em Transe. Era um clima maravilhoso. E depois, nos intervalos de filmagem, conversar com o Glauber daquela época era muito agradável, um sujeito inteligente, culto, com ideias ótimas, era fantástico. O Marcos Maistock, daqui da TV Cultura, quer te fazer a próxima pergunta. Paulo, eu queria te perguntar como é que foi voltar a fazer cinema depois de 20 anos? Eu voltei na Europa, eu fiz um filme francês chamado Vertigens, e foi muito engraçado, porque nesse filme trabalham o Henri Serre, que trabalhou em Jules Legime, com a Jeanne Moreau, dirigido pelo... Quem é o diretor do Jules Legime? Truffaut. Trabalhava a Magali Noel, que trabalhou muito com Fellini, fez vários filmes com Fellini. Trabalhava a Krystyna Janda, que é uma polonesa, atriz preferida do grande diretor polonês Vajda, quer dizer, 3 grandes nomes de cinema. E eu, que era um ator de Labá. Quer dizer, um ator de um país que ninguém sabe o que é na Europa, né? Imagino que, na cabeça de um grande ator francês ou europeu, o que pode ser um ator do Brasil? Onde é que fica? Como é a capital do Brasil? Onde é que é? O que vocês comem lá? É banana? É um pouco nessa base. Então, no primeiro dia de filmagem, eu estava um pouco complexado, porque, meu Deus, como é que essa gente vai me tratar? Eles não têm ideia se eu sou bom ator, se eu não sou bom ator. E o meu primeiro dia de filmagem foi justamente contracenando com Henri Serre, numa cena em que a cena era mais minha do que dele. Na terceira tomada que a gente fez, quando acabou a tomada, ele chegou junto de mim e disse assim: você acha que eu disse bem aquela frase? Aí meu coração se abriu, porque, quer dizer, era o mesmo clima que a gente tem no Brasil, a mesma coisa, me trataram muito bem. E a filmagem foi ótima e o meu papel é um papel sensacional no filme. Aliás, muito melhor que o dele. É o melhor papel masculino do filme. Muito bom mesmo, um maestro. O Patrício, isso está ali. O Patrício está. Só uma parte para não perder na confluência do cinema. Na confluência do cinema com o teatro, está o Celli, né? Que fez com você durante anos a companhia Tony Celli Autran. E agora é um ator, né? Ele é um diretor aqui, né? Agora morreu. Agora morreu, mas está vivo. Na memória de todos. Como um ator. Como é que houve essa troca? Você passando para diretor e o Celli passando para ator? A história do Celli é muito engraçada, porque quando o Celli veio para o Brasil, o Celli já tinha feito inúmeros filmes na Itália e tinha sido protagonista de um filme chamado É Proibido Roubar. Então ele estava no auge da sua carreira cinematográfica quando ele largou tudo para vir dirigir teatro no Brasil, porque ele tinha um fascínio muito grande pela América e adorou o Brasil. Aqui teve as grandes paixões da vida dele. Muitos anos depois dele estar na Europa, cada vez que eu ia a Roma procurar o Celli,
Quando ele me via, ele ficava com os olhos cheios de lágrimas, de saudade do tempo que ele passou aqui. Ele era fanático pelo Brasil e deixou inúmeros amigos aqui. E o Celli era um homem de uma extraordinária capacidade. Não é? Quando o Celli veio para o Brasil, dirigiu e criou, na verdade, aquele nível extraordinário dos espetáculos do TBC naquele tempo, ele era um homem de uma grande capacidade, um homem que tinha feito um curso de teatro muito importante na Itália, que tinha uma experiência, já tinha dirigido De Sica como ator em teatro em Roma, e numa época em que havia muito poucos diretores nacionais, ou praticamente não havia. Era uma época em que cada ator dirigia a sua companhia e dirigia os seus espetáculos. A figura do diretor de teatro foi uma figura que começou a existir a partir do TBC no Brasil, não lá, mas realmente, porque cada vez que alguém pensava em montar um espetáculo extraordinário, o Hamlet do Sérgio Cardoso foi dirigido por um alemão. Depois apareceu um polonês chamado Zimbinski, que ensinou direção no Rio de Janeiro. E em São Paulo não estavam nem Zimbinski, nem o Harnisch, que dirigiu o Hamlet. Então, não havia a figura do diretor de teatro no Brasil. E foi o Celli, e nessa ausência de diretores, que chamou outros colegas, chamou o Zimbinski, chamou o Ruggiero Jacobi, que estavam sem emprego no Rio de Janeiro, os dois, sem ter o que fazer, vieram para o TBC e realmente, com a junção desses diretores extraordinários, foi possível transformar aqueles amadores de teatro que estavam começando em artistas de um determinado nível. Quer dizer, aquela junção do Celli, a vinda do Celli, foi como se ele fundasse uma escola de interpretação no Brasil. Então, eu acho que o Celli foi um marco importantíssimo para o desenvolvimento do teatro brasileiro. E a sua passagem de ator para diretor? Eu continuo como ator. Adoro dirigir, me apaixono pela direção de uma peça, mas eu reconheço que eu, como diretor, sou um ator que coordena o trabalho dos colegas apenas. Como diretor, o que me interessa é a interpretação de cada um, entendeu? Ao passo que eu acho que quem nasce diretor, além dele querer uma boa interpretação, ele tem determinadas visões de espetáculo e de tudo, que eu, como diretor, deixo de lado. Então, eu sou mesmo ator. O Patrício Bisso está ali fazendo, senão faz tempo. Deixa ele fazer. Paulo, você fala assim nos seus papéis, né? Romeu, Lear. Tem algum papel assim que você faria que não fosse o principal? Alguma vez lhe passou assim na cabeça montar alguma coisa que você não fosse o papel principal? Já fiz várias vezes. Bom, mas hoje em dia, assim? Hoje em dia, olha, se você me entrega uma peça que me apaixona, e que o meu papel não é o principal, mas se realmente aquela peça me diz alguma coisa, eu monto. Eu montei o Homem-Elefante com o Everton de Castro e o Antônio Fagundes, o papel principal do Everton de Castro. O Fagundes não pôde depois prosseguir, porque tinha compromisso na televisão. Eu fui fazer o papel do Antônio Fagundes, isso recentemente. Por quê? Porque eu tinha paixão pela peça. Eu dirigi a peça porque desde que eu li, fiquei fascinado por ela. Então, não tenho essa preocupação. Agora, por exemplo, eu vou fazer um protagonista absoluto nessa peça, o Tributo. E é uma peça de que eu não sou empresário, eu sou agora um ator contratado. No ano de 87, eu quero tirar férias das chateações e dos pequenos problemas que o empresário tem. Porque é verdade que um empresário, numa peça de sucesso, ganha muito mais do que qualquer ator pode ganhar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem tanta chateação, tanto probleminha, que eu quero tirar férias. Então, este ano eu sou contratado do Ben-Hur Lobo Prado e vou fazer como ator exclusivamente o Tributo, que é um papel que vai exigir de mim o papel é um presente para qualquer ator. E é um papel lindo, é um papel de uma humanidade, é um papel que tem vários aspectos, sabe? É um personagem amplo, um personagem generoso, um personagem divertido, que tem os seus defeitos também e que reconhece os seus defeitos. Então, acho que é um personagem que fascinou a mim e eu tenho certeza que vai fascinar a plateia. Com um elenco ótimo. E nós vamos estrear, deixa eu fazer o meu comercial, estreamos dia 18 de março no Teatro Procópio Ferreira. Paulo, você acha que hoje em dia um ator, para ser bem-sucedido, mesmo profissionalmente, ele tem que procurar seu material, ele tem que tentar montar as coisas, ou um bom ator ficar em casa esperando que chamem ele, convidam a fazer as coisas?
Isso é uma questão de temperamento, mas eu acho que por temperamento as pessoas que ficam em casa esperando que a vida aconteça, em geral a vida não acontece para essas pessoas. Não é? Eu acho que em qualquer ramo, se você não se dedica, se você não sai à caça, se você não sai para conquistar as coisas não chegam às suas mãos. Não é? Mas se aqui existisse assim, uma companhia de teatro assim que montasse os clássicos, que você sabe que vai lá montar sem se chatear com a parte comercial e tudo, seria mais cômodo para um ator no Brasil. O ator aqui tem que sair, procurar material bom, umas peças boas. Mas acontece que a gente vive no Brasil, não é? A gente não vive nos Estados Unidos, onde existem grandes empresários que chamam os grandes nomes e pagam ordenados fabulosos para fazer os grandes papéis, onde tem agências de emprego que empurram os atores para isso, para aquilo, para aquilo outro. E essas condições não existem no Brasil, então a gente tem que raciocinar como brasileiro, e o nosso meio teatral é esse, então a gente tem que sair à luta mesmo. Paulo, como você, Paulo Autran, empresário, vê essa questão da Lei Sarney com relação aos incentivos à indústria cultural? Eu acho que essa lei, se for aplicada, se for bem aplicada, ela pode resolver, ela pode efetivamente ajudar a elevar o nível cultural do povo brasileiro. Quer dizer, se uma parte dessa soma fabulosa de imposto de renda que é pago anualmente, se efetivamente uma parte desse imposto for empregada nas atividades culturais, vai haver uma possibilidade de acesso à cultura de uma camada muito maior da população. Então, o que nós estamos esperando é que ela seja efetivamente aplicada. Paulo, a próxima pergunta é do Chico Solano, que está aqui do meu lado. Voltando à questão da arte, Paulo, a maravilha e o fascínio da arte é ser ela eterna, não é? Que a criação sobrevive ao Criador. Mas no caso do ator de teatro, não. Morre um, morre a outra. Eu pergunto, em que esta falha, ou essa consciência do ator de teatro determina a sua psicologia ou o seu temperamento? Eu acho, para mim, o fato do teatro ser efêmero, ser absolutamente fugaz, o teatro só existe naquelas 2 horas de espetáculo, fora disso ele não existe. No momento em que você fixa a imagem do teatro, ele deixa de ser teatro. Ele passa a ser um programa mal feito de televisão, ele passa a ser um filme mal feito, porque a linguagem cinematográfica, a linguagem televisiva é totalmente diferente da linguagem teatral. Então, quando você fotografa, quando você filma uma peça de teatro, o resultado não tem nada a ver com o espetáculo que foi feito. Esse fato do teatro ser efêmero, para mim, é um dos encantos do teatro. É uma daquelas coisas que faz com que o teatro seja aquele prazer único e insubstituível de você estar ali como espectador naquelas 2 horas e você está vendo uma coisa que só aquelas 200, 300 ou 500 pessoas daquele momento naquela sala estão podendo assistir. Ninguém mais está vendo aquilo. Então, para mim é um fascínio isso. E se eu acreditasse, por exemplo, na vida eterna, que eu vou ser uma pessoa que vive eternamente, talvez eu me preocupasse em como ator eu não ficar tanto quanto vão ficar os autores, quanto vão ficar os filmes, quanto vão ficar os programas de televisão, se é que eles vão poder ser guardados por todos os séculos, porque esse material também da televisão, ele provavelmente com o tempo ele embolora. Mas se for... eu não tenho, para mim não é nenhum problema não ser eterno, sabe? Eu acho que a vida, o tempo da vida é uma coisa tão fascinante, tão maravilhosa e tão curto. Então, que é fantástico você viver, você está vivendo, saber que a sua profissão é enquanto você vive, e não me interessa a mínima depois que eu acabo. O que vai acontecer? Me interessa agora se eu pudesse ajudar quem vem depois, para que a coisa continue. Mas não como o ator Paulo Autran, depois que eu morrer, não estou interessado. O Jairo Flecha é o dono da próxima pergunta. Porque, na verdade, Deus, na peça que eu estou montando, que eu estou interpretando, agora o meu personagem diz uma coisa que eu acho que coincide exatamente com o que eu penso. Ele diz assim, Deus para mim é assim como um parente de meu pai que eu não conheci, que só conheço o nome. Jairo, por favor. O Paulo, você, na sua carreira, que é uma carreira longa, né, e uma carreira muito bem sucedida, você teve inúmeros sucessos e deve ter tido alguns fracassos, poucos fracassos. Mas eu pergunto uma coisa a você, independentemente de uma peça ou outra não ter ido tão bem como você esperava,
Você já se arrependeu de ter feito alguma peça, algum personagem? Mas quando eu pergunto arrepender, é aquele arrependimento de verdade, arrepender mesmo. Você já sentiu isso alguma vez? Nunca. Nunca. Eu já fiz peças de que eu não gostei, mas eu nunca me arrependi de ter feito. Quando eu fiz Macbeth, por exemplo, o espetáculo inicialmente não foi nada bem. Foi uma experiência duríssima. A estreia do Macbeth no Rio de Janeiro foi um desastre completo. E eu sofri profundamente nessa estreia. Quando acabou a estreia, quando eu cheguei na minha casa, eu pensei assim, eu esta noite envelheci 10 anos. Não é verdade, não envelheci nada de 10 anos. E depois o Macbeth, o espetáculo foi se recompondo. Quando eu estreiei aqui em São Paulo, o espetáculo já estava muito melhor. O espetáculo, depois viajei com o espetáculo e muita gente entrou em contato com a obra de Shakespeare através daquele Macbeth que estreou tão mal. Então, se digamos, talvez no dia da estreia, se você me perguntasse, está arrependido, eu estava profundamente arrependido. Mas um mês depois estava achando ótimo. Nunca me arrependi de ter feito, e tive vários fracassos. Nunca me arrependi de ter feito nenhum. Porque já é um lugar comum dizer que mesmo um fracasso é uma experiência, não é? E que se a gente não ganha dinheiro, a gente ganha experiência. Mas não é isso, não. É porque você tem que pensar no tempo que você ensaiou, no que te aconteceu nos ensaios, no que você se enriqueceu efetivamente nos ensaios. Depois, não deu certo. E é preciso que, de vez em quando, uma obra de arte não dê certo na carreira de um artista, porque se dá tudo certo, ele não se transforma, ele não melhora nunca, ele perde o estímulo. Então, efetivamente, um fracasso acorda a gente. Por exemplo, quando eu levei 2 anos fazendo espetáculos meio mornos. Os espetáculos não eram fracasso, mas não faziam sucesso. E foi o Macbeth, foi Assim É Se Lhe Parece, do Pirandello, uma peça maravilhosa. Meu espetáculo não foi grande coisa. As Sabichonas de Molière não foi grande coisa. O que eu fiz? Eu parei. Eu parei e fui pensar, o que está havendo? Eu sempre fiz sucesso e, de repente, 2 anos, nem falavam muito bem, nem muito mal. O público ia, chegava no meu camarim, oi, interessante. Mas eu sentia, não está agradando muito. E a conclusão a que eu cheguei é que a culpa era exclusivamente minha, porque eu estava com muito mais preocupações de empresário do que de ator. Então eu estava nos ensaios negligenciando o meu ensaio de ator para me preocupar se o tecido da fazenda do vestido de fulana foi comprado, se isso aqui estava certo, se o cenário estava sendo feito, entendeu? Então eu passava o tempo todo de ensaio com os problemas de empresário na cabeça e esquecendo a minha função de ator. Então a culpa era só minha. Aí eu fui fazer Em Família com Antunes, pedi a Antunes para me contratar para montar aquela peça, fiz e pude me dedicar exclusivamente ao papel daquele velhinho que o Vianinha escreveu tão bem, que é um velho com todas as características de um ser humano e as características de um velho também. Então é um papel riquíssimo e foi um papel que eu pude me dedicar totalmente a ele e aquilo me fez fazer as pazes comigo mesmo, como ator. Aquele não era o velho bonzinho. Não era. Ele não era um velho bonzinho, ele era um velho que a plateia amava, apesar dele ser um pai chato, apesar dele ter todos os defeitos que um homem tem. Era um espetáculo, um personagem fantástico. O contrário, Paulo. Então, o arrependimento você, felizmente, nunca chegou a ter. Mas, então, no contrário disso, qual foi o grande momento para você em teatro? O grande momento, assim, aquele momento que você acha inesquecível. Pode ter sido assim numa peça, num determinado espetáculo, mas qual foi? Não sei, eu acho que o fato de eu ter, quer dizer, a razão pela qual eu tenho paixão por teatro, é porque o teatro tem me dado tão grandes momentos tão plenos, tão fantásticos, e são tantos. Eu poderia citar alguns a você. Eu poderia citar toda a carreira do Liberdade, uma parte da qual você fez junto comigo. Foi um momento para mim, sabe, de uma alegria tão grande, estar podendo dizer aquilo no momento que está todo mundo amordaçado, entendeu? De poder ter driblado a censura a ponto de poder dizer aquelas coisas. E você se lembra que quando acabou a carreira da peça em João Pessoa, a peça foi proibida no Brasil inteiro. Mas nós chegamos até João Pessoa. Então,
aquilo foi um momento sensacional. Quando eu fiz My Fair Lady com Bibi Ferreira, eu fui acidentado, fiquei 6 meses fora da peça, aliás, 10 meses fora da peça, e retomei a peça aqui em São Paulo. Ela estava em cartaz no Teatro Paramount, que ainda não eram os 6 cinemas que são hoje, era um grande teatro com uma grande plateia, onde se podia fazer muito sucesso. E na noite da minha estreia foi noticiada, quer dizer, o Brasil inteiro sabia que eu tinha sido acidentado, então a plateia estava abarrotada de gente. E quando eu entrei em cena, antes de eu dizer minha primeira palavra, o público se levantou e começou a aplaudir, 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 aplaudir. E eu tinha que me controlar para não chorar, porque se eu chorasse eu não ia poder fazer a peça. Então eu ficava tentando pensar em outras coisas. Bibi agarrou a minha mão com uma força incrível, eu fiquei de cabeça baixa, entendeu? Não posso chorar, eu não posso chorar, não posso me emocionar. Mas eu estava a 1000 por hora. Foi um momento lindíssimo. E assim eu tive tantos outros, tantos outros. Quando eu fiz, por exemplo, Entre Quatro Paredes, em Buenos Aires, nós tivemos o teatro só 15 dias, então fizemos várias peças no teatro. No repertório estava escrito que nós íamos fazer o Entre Quatro Paredes do Sartre, mas não tínhamos mais o teatro, porque no dia seguinte, naquele teatro, estreava uma companhia francesa do Jean Vilar, o Teatro Popular do Jean Vilar, estreava lá. Então nós fomos fazer o Entre Quatro Paredes na aula magna da Universidade Argentina, de graça. Então estavam todos os professores, aluno, onde coubesse aluno, tinham 2.000 pessoas assistindo. E nós gravamos os aplausos. Foram 15 minutos de aplausos ininterruptos. Também foi um momento maravilhoso para gente. Paulo, eu gostaria de te pedir... Chico, só uma coisa. Não, Chico de Assis, eu tenho um problema, Chico. No hospital, 8 meses. Paulo, eu tenho um problema. Uma das semelhanças da televisão com o teatro é que a televisão também tem intervalo. É o que nós vamos fazer agora. A gente volta daqui a pouquinho e eu juro que eu deixo você falar depois do intervalo. Nosso intervalo, aí você volta falando. Por favor, nosso intervalo, aí você volta. Nós voltamos então com Roda Viva, esta noite entrevistando o ator Paulo Autran. E antes de fazer o intervalo, Chico de Assis, teatrólogo, quase brigou comigo aqui, queria fazer a pergunta do hospital, então vou passar a palavra para ele, Paulo, para ele, eu sei da pergunta do hospital que ele quer fazer. Vamos lá, Chico. Principalmente porque os atores em geral, eu também sou ator. Eu fui ator, depois parei e me dediquei a escrever, mas eu fui ator também, então eu sei que os atores são pessoas que gostam de uma vida bem cheia de coisas, de novidades, e que a coisa que a gente mais detesta, assim, é ficar muito tempo detido em alguma coisa, e de repente a gente pega um ator, a gente coloca ele dentro de um saco de gesso, 8 meses numa cama de hospital. As aventuras desse ator, nesses 8 meses, devem ser contadas. Efetivamente, eu tive uma série de fraturas e fiquei 8 meses imóvel no hospital no Rio de Janeiro. E hoje em dia, quando eu penso que foram 8 meses, eu custo acreditar, porque a minha impressão é que esses 8 meses voaram. Porque nunca houve um dia em que eu não tivesse visitas, sempre, muitas visitas. E fiquei amigo de todos os enfermeiros, todas as enfermeiras, aliás, e quando acabava a hora das visitas, as enfermeiras iam para o meu quarto. E uma das coisas que
me estimulou muito lá dentro é que às vezes elas me contavam problemas do emprego delas, de injustiças que elas sofriam lá dentro, de ordenados mal pagos a elas. No dia seguinte eu telefonava, o telefone era ao lado e com o braço eu podia mexer. Eu telefonava para o Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e denunciava. Olha, venha ao hospital tal, procura a ficha da empregada fulana de tal e veja que ela não está sendo paga direito, papapá. Eu acertei a vida das enfermeiras todas lá dentro e nunca nenhum médico ficou sabendo disso. Os médicos me tratavam muito bem, o dono do hospital me tratava muito bem e as enfermeiras me tratavam de uma maneira espetacular. Então foi ótimo. E foi um tempo também bom. Você sabe que foi nesta minha doença que eu pela primeira vez li, minha doença não, meu acidente, que eu li o Guimarães Rosa. Então, só eu devo àquele gesso o fato de ter tido coragem de começar a ler o Corpo de Baile, que é um livro desse tamanho, porque a primeira edição do Corpo de Baile eram os contos todos reunidos num volume só, e então aquilo foi um mundo extraordinário que se desvendou para mim do Guimarães Rosa. Li Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é um livro fantástico também, que me abriu muito os olhos, e tive a oportunidade de ler lá. Agora, as revistas e os jornais que me levavam, eu não tinha tempo de ler, porque o dia inteiro tinha gente no meu quarto. Então, foi uma época muito divertida, que passou voando, e que foi muito útil para mim. O Patrício Bisso tem uma pergunta a fazer para você, Paulo. Já que o ambiente está muito bondoso com o senhor, gostaria de perguntar assim, se tem alguém, algum ator, atriz, que mesmo que lhe pagasse uns tubos, você não trabalharia, ou você nunca voltaria, nunca mais trabalhar? Nomes, assim. Nome eu não vou dizer, mas tem uns Descrição 3... física. Você sabe, Patrícia, o meu temperamento é o seguinte, quem fala dos atores, das atrizes, é a imprensa. A imprensa, o crítico vai, diz o que quer, as colunas de fofoca dizem o que querem. Então, eu pessoalmente, eu acho que o que eu devo é falar dos meus colegas quando eu tenho coisas boas a dizer deles. Efetivamente, há uns 2 ou 3 atores com quem eu não pretendo trabalhar. Alguns com quem eu trabalhei e não pretendo trabalhar mais, outros com quem eu nunca trabalhei, mas sei pela maneira deles serem, que eu jamais aceitarei trabalhar. Mas assim, o que lhe aprontaram? O que aprontaram? Alguma coisa que alguma dessas incógnitas já lhe aprontaram? Certos temperamentos de pessoas que não combinam com os meus. Então, para que juntar 2 coisas que não se dão bem, né? Então, eu prefiro não trabalhar mais. Mas um duelo entre titãs, assim, um desafio, trabalhar com alguém que você odeia? Duelo entre titãs é um bom nome de filme, né? Mas não houve isso. Houve apenas afastamento. Você não quer dizer tudo, porque a plateia aqui... A senhora Memeia, ela... Eu não entendi direito. A Memeia, ela só trabalha com teatro de bonecos, então ela quer saber, Paulo, uma pergunta de uma atriz que tem passado a maior parte da sua carreira atrás de um boneco. Você já experimentou essa sensação de atuar através de um fantoche, sempre cedendo seu lugar a uma cena, a uma cara de papel machê, ou espuma, ou feltro? Eu acho admirável você fazer isso, sabe? Porque, normalmente, a mola normal que leva uma pessoa a procurar o teatro é o latente e inconsciente exibicionismo que todos têm. Então, nos atores, isso inicialmente é tão forte que ele é obrigado a procurar uma coisa na qual ele se exiba. E o teatro, o palco, é isso. Depois, com o correr do tempo, você percebe que teatro é muito mais importante do que apenas uma exibição pessoal. E você então você se apaixona pelo teatro e não pela sua imagem no teatro. Agora, resistir ao seu exibicionismo e você divertir as crianças, divertir os seus espectadores, seja de que idade forem, atrás de um boneco, eu acho uma coisa admirável. Eu, uma única vez, representei atrás de uma máscara. Nós tínhamos montado uma peça infantil na companhia Tônia Tcheli-Autran, em que havia o papel de um burro. E o ator que fazia o burro, um belo dia, não apareceu no teatro. Então, Paulo, entra. Eu digo, mas o burro fala, não fala nada. A gente empurra você vai para um lado, depois você zurra. Não tem problema, zurro. Aí, quando me enfiaram dentro daquele negócio todo de burro, me deu uma sensação terrível de estar ali dentro.
Então me empurravam para um lado e diziam assim, zurra. Eu pensei, meu Deus, como é zurra? Mas não me veio, o som do zurrar não apareceu na minha cabeça nunca. Então eu falei assim, tinha que emitir algum som. Então acho que foi o único burro que latiu na história do teatro infantil, foi o meu, naquele único dia. Paulo. Vou dizer que a gente não é tão altruísta assim, não. A gente tem muito ciúme. Aí você tem que passar. Ela acha que o ator não é tão altruísta assim, que ele tem muito ciúme. Dos bonecos. Boa tradução, Patrício, muito bom. Paulo, você acha que o bom ator é um fantoche do diretor ou ele se adapta ao que ele quer e faz do jeito que ele quer? Eu acho que o bom diretor é o diretor que usa a inteligência do ator, o seu conhecimento, a sua capacidade de comum acordo. Esse é o bom diretor. O tipo do diretor ditatorial, que eu peguei alguns assim no início da minha carreira, Ziembinski, por exemplo, não era um diretor, era um ditador. O Ziembinski exigia que você repetisse exatamente a inflexão que ele queria naquela frase. Se você tinha que dizer, eu quero café, e ele dizia assim, eu quero café. Se você não dissesse, eu quero café, parava o ensaio e você era obrigado a repetir 400 vezes durante 2 horas até você chegar ao tom do quero café que ele queria. Então, você já achava mais fácil você tentar repetir de início para não parar o ensaio, né? Então, ele era assim, o teu pé tinha que ficar naquela posição exata, o teu dedo mindinho tinha que ficar assim, ou ele exigia os menores detalhes como um ditador total e absoluto. E o ator tem direito de discordar do que o diretor... Com Ziembinski naquela época não tinha. Ziembinski depois amadureceu, no fim da carreira dele, ele era um diretor completamente diferente. Mas quando ele chegou no Brasil, ele era assim. E talvez até ele tivesse razão, porque ele estava lidando com um material humano muito virgem, muito inexperiente. Então, com a enorme experiência dele, ele exigia que copiassem, porque pelo menos ele tinha certeza que sairia uma coisa razoável. Mas os tempos mudaram, graças a Deus. E eu acho que hoje em dia um bom espetáculo é aquele que resulta de um congraçamento verdadeiro, direção e interpretação. Paulo, a próxima pergunta é do Pedro Augusto Costa, que está na mesma bancada ali mesmo. Paulo, a Fernanda Montenegro, ela fica irada quando a gente chama ela de a grande dama do teatro brasileiro. E parece que você também não gosta de ser colocado nesse pedestal de o maior ator brasileiro, né? A palavra pedestal é uma palavra que eu acho mesmo muito chata para qualquer pessoa. Você imagina como deve ser chato você ser uma estátua num pedestal? Isso é uma coisa horrorosa. Então eu não me coloco em nenhum pedestal e nunca deixei que me colocassem em nenhum pedestal, porque eu sou uma pessoa que tem uma porção de defeitos. Eu não sou o maior ator brasileiro, há muitos atores. Eu vou ver colegas meus, eu vejo trabalhos tão sensacionais que eu tenho certeza que eu não poderia fazer. Não há. Quem é o maior? Não há. Graças a Deus não há o maior ator brasileiro, porque já há tantos bons atores que não há necessidade de haver o maior. Qual é o maior ator americano? Como diz você, você pode gostar de A, de B ou C, entendeu? E mas você gosta de quem, na sua opinião? Atores brasileiros são maravilhosos, são tantos. Me diga o melhor, se você quiser, eu digo. Valmor Chagas, Ítalo Rossi, Marco Nanini, Gianfrancesco Guarnieri, um ator excepcional, Fagundes, um excelente ator. Tem tantos, é difícil a gente até parar de enumerar, né? Com atrizes a mesma coisa, não há melhor atriz brasileira. Teresa Raquel faz coisas que nenhuma outra atriz pode fazer, Tônia Carreiro faz coisas que nenhuma outra atriz pode fazer, Fernanda Montenegro faz coisas que nenhuma outra atriz pode fazer, Marília faz coisas que nenhuma outra atriz pode fazer. Qual é delas a melhor? Não sei. Não tem nenhuma delas é melhor que a outra. O Ninho está querendo fazer. Ela vinha bem de acordo com isso. Agora há pouco, no outro bloco, quando você conversando com o Solano, você disse que achava que o seu trabalho morria depois que você acabava a peça. Uma situação meio assim que eu não concordo. Eu acho que o trabalho do ator ele não morre. Na medida em que ele foi feito ali, independe da pessoa. Isso vem desde os teatros gregos. A gente não sabe nem quais eram os atores que faziam aquilo, interpretavam com máscara e tal. E todo o teatro foi isso. Agora, uma coisa que depois que veio a televisão, o cinema, o registro da arte, daí sim virou essa coisa de um nome de uma pessoa. Daí o nome da pessoa, de repente, virou mais forte do que o nome do que o próprio trabalho da pessoa mesmo. Você não tem medo disso, dessa coisa de ser estrela? Você se sente uma estrela? Você já foi acusado? Em algum momento da sua vida você já sentiu uma estrela, uma coisa assim? Não, o que eu não sou imbecil nem idiota. Quer dizer, eu sei que eu tenho um grande nome em teatro. Eu sei que para muita gente, Paulo Autran é um mito.
Para muita gente, Paulo Autran, esse nome, é uma estrela. Agora, para mim, não. Eu não estou em cima de nenhum pedestal, eu não me considero estrela, eu não trato ninguém como uma estrela. E te digo mais, essa categoria de estrela é uma coisa que ninguém escolhe. Quem determina a estrela, quem determina o estrelato é o público. O público é que elege A, B ou C como seu ator, sua atriz preferidos. E a pessoa se coloca nisso sem nem saber como. Entendeu? Toda a minha vida eu achei ridículos os medalhões. Pensava que deve ser chato ser medalhão. Com o tempo, muita gente me considera medalhão. Mas eu só sou medalhão na cabeça dessas pessoas, não na minha. Eu sou um sujeito que gosta de discutir com os meus amigos, eles me xingam, eles discordam de mim, e é ótimo a gente discutir como gente. Nunca discutir com ninguém como medalhão. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu não sou medalhão, não sou mito, nem sou estrela. A continuação desse tipo de mito para a própria arte, você não acha que é perigoso esse tipo de... Cada vez mais a pessoa depende de um estrelato, de uma mídia que cria, daí vai na vida da pessoa, daí descobre determinadas coisas. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é o seguinte, como eu disse a você, ninguém escolhe ser estrela. Quem escolhe ser as estrelas é o público que escolhe. Você veja, por exemplo, uma peça em que são todos amadores, ninguém é conhecido. Você se lembra do grupo Asdrubal, trouxe o trombone, um grupo excelente, inteligente, fez 2 espetáculos maravilhosos. Ninguém conhecia ninguém naquele elenco. Dali saiu uma estrela. A Regina Casé. É uma estrela de cinema, estrela de teatro. Ela pretendeu ser estrela? Não, ela começou num grupo em que todo mundo era igual, ela era igual a todo mundo, mas o público não tirava os olhos da Regina Casé e o público elegeu Regina Casé a estrela do grupo. Mas existe o risco de criar fama e deita na cama? Não existe esse risco? Você não acha que é perigoso isso? Isso existe em qualquer profissão. Não é? A pessoa atinge um certo ponto e pensa, agora eu sei tudo. A pessoa que pensa assim é o burro, é o infeliz, é aquele que só volta para trás. É aquele que chegou a um ponto, pensa que está tão alto que cai imediatamente. Mas não há possibilidade de se fabricarem estrelas falsas? Não há. Não há. Uma estrela falsa, ela dura uma semana e desaparece. Paulo, por favor, o Cacá Rossé gostaria de fazer a próxima pergunta. Paulo, você acha que o público jovem se interessa pelo teatro que você faz? Não é que eu acho, eu constato. Eu constato pelo número de jovens que vai ver as minhas peças, entendeu? Não é que eu acho, eu constato. Eu tenho a quantidade de entradas de estudante que eu vendo é muito grande. Então eu acho que vai. Bom, mas hoje em dia todo mundo Você é exatamente uma Regina Casé. Você não pretendeu ser estrela e você é uma estrela atualmente do Teatro Nacional. E você não deve gostar dessa classificação, mas você se transformou. Na verdade, numa estrela, você é uma estrela atualmente. Qualquer elenco gostaria de te convidar, como diretor e como ator, para trabalhar. Paulo, o Hamilton, da EAD, gostaria de estar aqui. É o seguinte, a gente está vendo, assim, nessas respostas que você tem dado, o caráter da tua formação, da tua experiência, da tua formação que você sempre coloca como uma prática, mas que eu vejo também, e eu não faria diferença entre uma formação prática e teórica. Esse nariz de cera é porque você agora mesmo citou um famoso teórico russo, Stanislavski, uma frase dele você soltou aí. Então você tem um grau de informação fantástico, que até que eu admiro. Mas enfim, isso é nariz de cera para minha pergunta. Em 48, TBC, 48, EAD. EAD foi fundada no mesmo ano do TBC. E justamente para formar, eventualmente, o Dr. Alfredo Mesquita tinha em mente formar elencos, formar atores para aquele teatro com aquele ideário. Minha pergunta tem 3 tópicos. Primeiro, como é que você, na época, sentiu essa formação dessa escola? E hoje, como é que você vê essa escola EAD e uma escola de formação de ator? Hoje em dia, qual é a tua visão a esse respeito? E, finalmente, você acha a escola necessária? Respondo pela última pergunta. Eu acho a escola absolutamente necessária. Há uma grande
movimento de gente que está meio por fora de teatro, achando que a regulamentação da profissão foi uma bobagem, porque não se pode exigir um diploma de teatro para todo mundo que quer fazer teatro. Paulo Autran não tem diploma, Fernanda Montenegro não tem diploma, que é uma bobagem. Antes da regulamentação da profissão do médico e do advogado, ninguém precisava de diploma para ser médico, ninguém precisava de diploma para ser advogado. Então, quando se regulamentou a profissão do advogado, você precisou cursar a faculdade de Direito para ser advogado. Agora, as pessoas que já estavam exercendo a advocacia sem o seu curso, tiveram uma autorização para continuar exercendo sua profissão. É o que acontece. Agora, um curso de teatro, o que ele faz? Ele eleva o nível das pessoas que vão trabalhar naquela profissão, ele obriga as pessoas a terem conhecimento de história do teatro, de saberem o que é teatro, o que é a sua profissão, e não fica sendo apenas um hobby que se transforma numa profissão, não é? Então, eu acho que é absolutamente necessário e benéfico que quem quer fazer teatro procure primeiro uma escola de teatro, se forme nessa escola e depois vá fazer teatro. E o problema social? E aqueles que têm talento e não têm dinheiro para cursar a escola? Como é que eles fazem? Eles vão ser o quê? A EAD é do governo e pública, viu, Chico? A EAD, a mensalidade não tem. É? A EAD é pública. Depois eu gostaria de mostrar como é que sobrevivem os estudantes que não têm um pai para custear, estudando e trabalhando. Mas isso não é só em teatro, isso é em todas as profissões. Exato. Mas todas as profissões nobres já estão nas mãos dos filhos mais diletos da burguesia, né? A medicina, a advocacia, né? A engenharia, né? Tudo aquilo. Por que também entregar tudo isso somente para esses filhos prediletos da burguesia? Por que não deixar que aquele que nasce com talento possa alcançar o estrelato, a fortuna, como acontece no futebol, que no dia que pedirem diploma para futebol aí e para cantor de rádio, aí eu gostaria de saber o que vai acontecer, não é? Com aquilo que a gente chama fulano subiu na vida. Ninguém mais vai subir na vida. Mas atualmente, para você pertencer à Ordem dos Músicos, para você poder tocar a sua bandinha, você tem que pertencer à Ordem dos Músicos, você tem que passar por um exame na Ordem dos Músicos para poder ter a sua licença. Não é? O exame eu acho que pode ser. Porque no exame você pode também avaliar o talento. Você pode avaliar o talento Eu conheço vários atores de origem muito humilde e que não teriam a chance de serem atores hoje em dia. Mas eu conheço muitos atores Otelo, por exemplo, não seria ator de origem absolutamente humilde e que fizeram a escola de arte dramática, trabalhando de dia e fazendo a escola de arte dramática de noite. Eu acho que a escola também é boa. É ótimo. Mas Grande Otelo, hoje em dia, não teria chance de se transformar num ator. Não é verdade. Não é verdade, porque um talento reconhecido, com diploma ou sem diploma consegue sua autorização para trabalhar. Isso é fatal. Mas, isso Paulo, em todas as leis de regulamentação acontece isso. Paulo, o que muda assim dos tempos para exigir que hoje em dia uma pessoa tenha que ser forçada a estudar para aprender as coisas? Antigamente não, antigamente era uma vontade própria, uma comichão que você tinha em ler, aprender como antigamente. Porque na prática até que essas coisas não acontecem. Você sabe que hoje em dia as pessoas vão tanto a médicos diplomados que conhecem o assunto, como vão aos curandeiros, como vão a sessões, sei lá do que, para se curar, não é? Então também a quantidade de pessoas que não estudam medicina e que dá consultas médicas é enorme. Não Isso faz Há deles mal, muita gente que não entende, que não cursou direito e que ganha dinheiro dizendo que a pessoa deve desquitar, não deve desquitar, como é que faz o desquite, como é que não faz, e que não são. Então, quer dizer, na prática, o que eu prego é estudar teatro, fazer qualquer sacrifício para estudar teatro, quem quer fazer teatro, porque isso vai melhorar o desenvolvimento do seu próprio talento. Você tendo talento e tendo um curso de teatro, você tem a possibilidade de desenvolver muito mais rapidamente e com muito mais profundidade o seu talento do que não tendo curso nenhum. Você vai começar de zero. Após que você tendo um curso de teatro, você já tem uma vantagem enorme sobre quem não tem. Mas você não gostou mais de aprender fazendo do que aprender só na escola, com os livros lá, 5 anos enfiados? Eu não fiz escola, porque no meu tempo em São Paulo não havia escola de teatro. A Escola de Teatro do Alfredo Mesquita foi fundada ao mesmo tempo que o TBC e eu estava trabalhando no TBC. Então eu já estava trabalhando quando a escola começou, entendeu?
Mas eu estudei muita coisa, depois que eu comecei a fazer teatro, eu coloquei a minha voz, eu estudei o Stanislavski, que já estão falado aqui, entendeu? E sempre me interessei muito em estudar teatro. Tudo que é possível. Fiz um curso com o Marcelo Marceau quando ele esteve aqui no Brasil, um curso de 1 mês, é até ridículo falar nisso, mas fiz o curso. Quer dizer, todas as chances que eu tive de estudar alguma coisa, de entender alguma coisa, além do que eu já sabia, eu aproveitei. Paulo, por favor. A próxima pergunta vem do Chico Solano. Qual é o seu maior defeito e sua maior qualidade, Paulo? E quais são qual é o peso, isso é outra pergunta, qual é o peso das reminiscências de infância na tua criação, na criação dos teus personagens? A tua infância, na criação dos teus personagens. O peso da minha infância na criação dos meus personagens deve existir, mas para mim ele está no nível do inconsciente. Eu nunca relacionei a infância de um personagem meu com a minha infância, conscientemente. Evidentemente, isso se dá no campo inconsciente, né? Mas no trabalho de ator, da pesquisa, da construção do personagem, nunca foi consciente? Nunca joguei a minha infância na infância do personagem. Pelo contrário, sempre bolei uma infância para o personagem, em geral diferente das minhas. E acontece também que, em geral, tenho feito personagens muito diferentes de mim. Foram pouquíssimos os personagens que eu fiz com os quais eu tinha algum ponto de contato. Um deles, o Depois da Queda, do Arthur Miller, que tinha muitos pontos de contato comigo, com o que eu estava pensando naquela ocasião, com o que eu achava da guerra, da violência, do mal que cada um traz dentro de si e que nós somos obrigados a conviver com o mal dos outros e com o nosso mal também. E, sabe, tudo isso batia naquele tempo, embora a vida do personagem fosse totalmente diferente da minha. Mas eu nunca joguei conscientemente a minha infância na criação de um personagem. Mas devo fazer isso inconscientemente. O que mais que você perguntou? Qual é a sua maior qualidade e seu maior defeito? Não sei. Você quer que eu te diga com sinceridade? Não sei. O que é mais difícil escolher? As pessoas quando se queixam de mim dizem que eu sou egoísta, dizem que eu sou vaidoso, dizem que eu sou ególatra, dizem que... Mas o que é que você pensa de você, não das pessoas? A gente se analisar é tão difícil, não é? Eu acho que a minha maior qualidade é ter atingido uma certa maturidade em relação à minha compreensão da vida e dos outros. Eu, hoje em dia, aceito os outros sem nenhuma intolerância. Sabe, a pessoa mais cretina, mais idiota, se ela vem falar comigo, eu dou a ela a mesma atenção que eu dou a uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho muito inteligente. Sabe, então, eu acho que isso é pelo fato de atingir a maturidade, essa compreensão dos outros, porque eu acho que a gente só é maduro quando a gente descobre os outros, não é? A gente só amadurece quando a gente percebe que a gente não tem importância nenhuma. Nenhum de nós, não tem importância nenhuma. É a tolerância, né? Houve época que você foi intolerante. Isso é a compreensão da pouca importância de cada um de nós e da enorme importância do ser humano e da pouquíssima importância de cada um de nós como indivíduo. Paulo. E o defeito? O defeito já falei. Dizem... Agora, eu mesmo sei qual é o meu defeito. Eu fumo, né? Eu sou burro. Você não pode fumar, né? Não devo fumar, não posso fumar. Então, eu encontrei essa resposta que me alivia enormemente. Eu digo, eu fumo porque eu sou burro. Então, às vezes, vem uma senhora, eu vejo que ela vai começar uma longa catilinária com toda a razão contra o fumo, vai me explicar todos os malefícios do fumo. Eu atalho essa conversa dizendo, cara, minha senhora, sabe por que eu fumo? Porque eu sou burro, eu sei todos os males do fumo, mas eu sou burro, por isso que eu fumo. Então, aí, evito uma longa conversa sobre os malefícios do fumo que eu conheço de trás para diante. Para essa conversa não é tão tolerante. Eu fumo porque sou burro. Para essa conversa você não é tão tolerante. Olha, o ator representa continuamente. Essa é uma pergunta de fundo que eu estou fazendo. O ator está sempre representando dentro e fora de cena? Eu não conheço absolutamente ninguém que não esteja sempre representando. Ninguém. E se cada pessoa raciocinar sobre o que isso é, verá que é verdade. Cada um de nós, sozinho com seu travesseiro, é uma pessoa. Na hora em que você sai do seu quarto e encontra alguém dentro da sua casa, você é outra pessoa. Na hora do seu almoço, você é outra pessoa. Você chega na rua e encontra uma pessoa com quem você simpatiza, você fica logo simpático, agradável. Você encontra uma pessoa com quem você antipatiza, você fica desagradável, antipático, não é?
A gente representa, todo mundo representa o tempo todo. Agora, o excesso de representação, aí é chato. E principalmente quando, depois de uma longa carreira, é frequente você encontrar atores e atrizes que se transformam numa caricatura de si próprios. Eles começam a adquirir na vida real cacuetes e pequenos tiques que eles usaram tanto no palco que aquilo passa a ser a sua maneira de representar na vida real. Aí fica meio ridículo, né? Fica uma pena, mas se a pessoa não acorda a tempo para perceber que, principalmente em interpretação, você tem que se renovar sempre, 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 porque senão você cai num clichê de você mesmo, numa caricatura de você mesmo. Você não acha que o ator às vezes usa isso? Você não acha que um ator é capaz de, por exemplo, numa situação de envolvimento emocional, dele criar, melhor que as outras pessoas, uma tendência para que gostem dele? Se ele é inteligente, acho que sim. Não é? Mas isso eu vejo os políticos todos fazerem também. Não é? Nenhum deles se notabilizou como ator, mas todos eles têm uma capacidade histriônica muito grande. Não é? Atualmente, até todos os políticos aprendem o comportamento diante da câmera. Por quê? Porque eles têm que representar para a multidão diante da câmera, não é? Então, quer dizer, essa noção inconsciente de representar que todos nós temos e que todas as pessoas que eu conheço representam sempre, essa, se alguém desenvolve para ficar mais simpático, é fantástico, acho que é só uma questão de inteligência. Mas quando é possível não representar, então? Não sei. Quando é que não se representa? Sempre se representa. E às vezes até sozinho, você sozinho diante do espelho, você se surpreende fazendo umas carinhas de vez em quando, né? Deixa o Patrício fazer uma pergunta aqui, uma pergunta de provocação, vai. Provocação. Você falou, quer dizer, dos atores de modo geral, você não falou mal de nenhum ator, não é? E da posição do ator, você fala com muita simpatia, com muito carinho pelos atores, mas... E vamos perguntar, então, sobre um outro lado do teatro. Por exemplo, os críticos. Você chegou a ter raiva de algum crítico? Você tem raiva de algum crítico de teatro? Qual é a sua atitude em relação aos críticos? Quando o crítico não gosta do meu espetáculo e diz porque não gostou, ele está exercendo o direito dele. Quando um crítico, numa crítica qualquer, faz uma observação sobre a sua, digamos, honestidade, sobre a sua moral, sobre o seu comportamento pessoal, ele está saindo da sua função de crítico para atacar pessoalmente uma pessoa, e aí você tem todo o direito de dar um bom soco na cara dele, como já aconteceu comigo 2 vezes. Ele conseguiu o resultado que ele queria. A próxima pergunta é do Inácio Araújo, que é crítico. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre esse relacionamento de atores e críticos. Já deu um soco em alguém? Claro. Conta. Então, em todas as áreas de arte, existem as pessoas que fazem a arte e existem as pessoas que criticam a arte que é feita. Às vezes com um grande conhecimento, com uma grande sensibilidade, com uma grande bagagem intelectual, eles então criticam, eles analisam aquilo que foi feito em qualquer ramo de arte, música, literatura, seja o que for, teatro inclusive. Nunca houve um acordo, um congraçamento entre quem faz e quem critica. São 2 funções opostas. Agora, eu sou mais por quem faz do que por quem critica, embora seja amigo de vários críticos. Paulo, agora me dá o nome. Agora, em quem foi que você deu os socos? É a mesma pergunta. Em quem que você deu os socos, Paulo? São histórias tão antigas. Conta, já que são tão antigas, você pode contar. Quem que é? Pra cá não conhece. Eu também não. Eu cuspi na cara do Paulo Francis e depois eu briguei com o Paulo Francis, de luta mesmo. Nenhum de nós sabia lutar absolutamente. O que o Paulo Francis escreveu de você, Paulo? E você não pode imaginar como é difícil você acertar um soco na cara de uma pessoa. Eu dei tanto soco no ar, até acertar um nele, demorou, sabe? E a turma do deixar disso agarrou, mas obrigado. O que ele tinha escrito? Aí não foi a meu respeito. Ele escreveu um artigo infame, calunioso, do qual ele se arrepende até hoje, contra Tônia Carreiro, porque a Tônia Carreiro tinha feito uma brincadeira com ele num programa de televisão. Ele tomou a brincadeira a mal e escreveu um artigo violento. Eu sou amicíssimo da Tônia Carreiro, então mandei um recado para ele, que a primeira vez que eu o encontrasse, eu ia cuspir na cara dele. Isso foi 1 ano depois
E eu encontrei, disse, Paulo Francis. Onde você disse, encontrou o oi, Francis? como é que vai? E eu, Onde foi isso? Onde foi isso? Onde foi isso, Paulo? Aí ele foi me esperar na porta da minha casa e longe de mim, assim, eu estava chegando. Ele disse assim, vem devolver o teu cuspe. Cuspe no ar. Aí eu saí correndo atrás dele, ele entrou num carro e foi embora. No dia seguinte havia uma estreia de teatro, era uma segunda-feira, e no hall do teatro, na frente de todo mundo, tivemos o nosso Catch Us Catch Can, que foi muito divertido. Como é que, mas e hoje você, como é que você se dá com o francês? Você disse que ele se arrependeu de ter escrito? Ele se arrependeu. Mas você soube por vias transversas ou você é uma some? pessoa que ele é efetivamente, não é, na cabeça dele, a única pessoa no mundo que sabe alguma coisa. Não é? Para o Francis satisfazer, seria preciso que fosse feita a República Universal para ele ser o presidente da República Universal, porque aí tudo iria dar certo. Então, isso efetivamente não é possível e nem todo mundo acredita na cabeça do Paulo Francis, graças a Deus. Agora, Paulo Francis, para mim, não existe. Apesar da desculpa pública, que ele publicou no livro dele, O Afeto que se Encerra, ele conta esse incidente e se arrependendo, pois é, se mas a vaidade martirizando. dele é tão grande, que é um livro que pouca gente lê, não é? Porque é um livro muito ruim, é um livro, e apesar dele ser um brilhante jornalista, ele é um péssimo escritor, não é? Então os livros dele não vendem, e uma das grandes mágoas na vida do Paulo Francis é que com o nome todo que ele tem como jornalista, ele não consegue vender livro, porque as poucas pessoas que compraram chegam até a terceira página e dizem, ai, como é chato isso. Paulo, Porque os livros dele são uma tal exaltação ao próprio ego do Paulo Francis, que ninguém está muito interessado no ego do Paulo Francis. E ele era um bom ator, o Paulo Francis? Eu nunca vi Paulo Francis representar, também, mas na TV. suponho que não fosse bom porque não foi adiante. Na TV ele é um bom ator? Péssimo, né? Você muda de canal quando o Francis aparece falando? Dependendo da notícia que ele está dando. Se a notícia me interessa... Toca a televisão? Esse foi o único episódio em que você foi obrigado a dar um Não, soco em algum crítico? teve um crítico aqui de São Paulo, que já não escreve mais, acho que nem está mais no Brasil, era um crítico português. Eu fazia uma peça e ele me disse assim, o Paulo Autran é um navio que só aporta onde há gordas verbas para ele roubar, para ele ficar com elas. Eu achei que isso era um desaforo, em primeiro lugar porque era uma inverdade total e absoluta, ele não tinha o menor direito de inventar isso, então aconteceu a mesma coisa. Eu me encontrei num espetáculo na EAD, eu fui ver um espetáculo dirigido pela Miriam Muniz, aliás, um espetáculo brilhante, e ele estava lá também, eu esperei na saída e aí trocamos um soco. Você está se referindo ao João Apolinário? Ao João Apolinário. Uhum. O Patrício... Eu briguei também. Como? Briguei com ele também. Brigou. Mas aí eu já estava com um pouco mais de prática, então primeiro... Foi mais fácil de acertar. Acertei o nariz dele e tirei até sangue. Paulo, essa sua próxima peça, Tributo, é um relacionamento muito complexo entre pai e filho, assim. Você se arrepende de não ter tido filhos na vida real? Só tê-los no palco já lhe basta? Assim. Eu não me arrependo de não ter tido filhos. Eu, quando era muito mocinho, eu dizia, repetindo um ditado muito conhecido, que eu queria escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Plantei muitas árvores. Não escrevi um livro até hoje, acho esse ditado completamente idiota, porque quando eu penso, se todo homem escrevesse um livro, a quantidade de porcarias publicadas que não haveria por aí, né? Já além das que já... Venderia mais que o Paulo Francis, e felizmente, né? Eu não tive filhos, porque a maioria dos meus amigos que têm filhos, os filhos sempre significam mais problemas do que prazer. Sempre significam mais preocupações do que alegrias. Sempre significam mais. Eu acho que quem quer ter filhos deve ter filhos. Poucos, porque há gente demais. Você não teria... muito satisfeito de não ter aumentado a população do país. Você não teria prazer em contracenar com seu próprio filho nessa peça, assim? Se ele fosse simpático, provavelmente, mas de repente se o meu filho fosse um bestalhão desagradável, né? Aí eu não teria o menor prazer em representar com ele, não. O Inácio Araújo, crítico de TV, gostaria de fazer a próxima pergunta. Eu queria perguntar, se a partir da tua experiência, uma experiência que vem desde o fim dos anos 40 como ator, daquele tempo para cá, com escola e com televisão, a formação do ator no Brasil melhorou ou piorou?
e os momentos eventualmente altos e baixos porque passou. E a TV, ela cria mais vícios ou mais virtudes no ator? Ela ajuda mais do que atrapalha ou ao contrário? Eu, durante muito tempo, pensei que a televisão prejudicasse o ator. Hoje em dia, acho que absolutamente não prejudica. Porque tanto no teatro como na televisão, há certos atores que vão se estereotipando. Então, eles, de repente, fazem um único personagem. Em todas as peças, eles são aquele mesmo personagem. Então, isso não é culpa da televisão, é culpa da capacidade que cada um tenha ou não. Eu acho que o teatro no Brasil tem essa coisa fantástica de estar atento ao que acontece e estar espelhando o que acontece. Mesmo quando monta os clássicos, mesmo quando monta peças estrangeiras, mesmo quando monta autores que nem conhecem o Brasil, os nossos espetáculos têm características brasileiras e, de uma certa forma, refletem, a escolha da peça reflete que o brasileiro está preocupado com um determinado problema naquele exato momento. Mas você acha que esse teatro tem apanhado melhor nos anos 50, 60 ou 80 as coisas, os problemas daquele momento? Quer dizer, eu pergunto também porque você parece gostar indiferenciadamente de teatro, que é até certo ponto justo, mas eu queria saber do que você mais gosta. Quer dizer, do teu espetáculo ou do Cacá? Entendeu? Eu adoro o espetáculo do Cacá, acho sensacional. E gosto muito dos meus também. Né? O coração tem capacidade para muito mais do que a gente pensa. Já o Drummond escreveu que o coração dele era maior que o mundo quando era muito jovem. E depois ele escreveu um outro poema que dizia, não, o mundo é muito maior que o meu coração. É uma questão de maturidade. Mas eu acho que no coração da gente cabe gostar. Eu gosto muito dos meus espetáculos quando são bons. Já fiz alguns que eu não gostei muito. E gosto muito dos bons espetáculos que eu nem saberia como fazer, mas que eu gostaria de estar dentro deles, como é o espetáculo do Cacá. Não, tudo bem. Eu não fiz a pergunta do ponto de vista narcisista. Mas o Busto seria um barato. Eu perguntei só assim, se você acha que existe momentos melhores no teatro brasileiro, anos 50, anos 60, anos 80, qual o ano, o tempo em que brilha? Há marcos no teatro brasileiro, não é? No moderno teatro brasileiro. Um dos marcos mais importantes, aliás, 3 marcos de quase igual importância, ou muito importantes, foram o TBC. O TBC, o que significou? Significou tirar o teatro de um comércio, de um pequeno comércio burguês e elevá-lo à categoria de obra de arte. Essa foi a grande obra do TBC. Em seguida vem o Arena, que, aproveitando essa conquista do TBC, joga em cima a discussão da realidade brasileira no palco. Atrai o estudante para o teatro. Entendeu? Foi um passo extraordinário que o Arena deu. E cria uma dramaturgia brasileira de um nível desconhecido antes. E depois o Oficina atingiu, juntando essas duas coisas, um nível de espetáculos que foi raro no teatro brasileiro também, juntando então as ideias sociais e políticas do Arena com o nível de excelência que o Arena teve e que o TBC mostrou. Então foram 3 grandes momentos. A partir daí você encontra, de repente, grupos novos que descobrem coisas novas, mas que normalmente têm tido uma duração menor, como foi o grupo do Vitor aqui em São Paulo, que de repente parecia que ia ser uma coisa que ia ter continuidade, chegou a montar bons espetáculos, se desfez, como foi o grupo Asdrubal trouxe o trombone, que parecia que ia ser uma coisa para durar muito tempo e de repente se desfez. E agora esse grupo do Rossetti, que provavelmente vai continuar muito bem, porque tem um cérebro em cima e dentro dele, que é o próprio Rossetti. Cacá. Quem perguntou? O grupo do Antunes. Antunes é um grande diretor, mas o Antunes tem um grupo de amadores, né? E o Antunes está se eternizando no Macunaíma. Macunaíma foi um espetáculo formalmente genial, um espetáculo que mostrou ao mundo inteiro, aos centros mais civilizados, que no Brasil se pode fazer um espetáculo de altíssima categoria internacional, como foi Macunaíma, mas depois do Macunaíma, não é, está agora normalmente montando uma pecinha atrás da outra. Nós tocamos numa opção de pontos e eu me sinto responsável em fazer uma pergunta sobre um aspecto que eu acho fundamental, principalmente agora, quando a SBAT está declarando que o governo vai impedir, através do não envio para fora dos direitos autorais dos estrangeiros,
que o teatro estrangeiro continue sendo levado no Brasil, a dramaturgia estrangeira no Brasil. Não é o SBAT, não A SBAT está declarando isso, né? governo federal. O nosso amigo, que é o presidente da SBAT, ele está indo aos jornais para dizer: nós não estamos sendo proibidos de montar peças estrangeiras, por quê? Porque eles não deixam mais montar, porque não tem remessa do dinheiro para fora. Daí eu pergunto, esse seria o momento de obrigatoriedade de se montar ou autores mortos, né, clássicos, ou os autores vivos brasileiros. Como não está aqui o Plínio Marcos para falar, eu vou falar aquilo que o Plínio falaria agora. Pois é, os atores americanos, não é, mortos ganham mais que os atores brasileiros vivos e trabalham mais. Agora, e os autores e a dramaturgia? Qual é a sua opinião sobre essa posição? O que nós devemos fazer? Nós devemos estimular uma dramaturgia nacional ou temos um temperamento universal, colocando a nossa no mesmo nível de todas as outras, escolhendo o melhor? Na minha escolha de peças, eu nunca me preocupei em saber onde é que o autor nasceu. E por isso levei peças nacionais, peças francesas, peças inglesas, peças americanas, clássicos de todas as nacionalidades, gregos inclusive. E toda vez que um bom autor nacional me apresentou uma peça, e não foram muitas vezes, foram poucas vezes, Guarnieri me promete uma peça há 12 anos. Está escrevendo uma peça para mim faz só 12 anos, nunca me apresentou. Vários autores me dizem: vou escrever uma peça para você, não escrevem. Eu não sei. Então eu nunca tive nenhum preconceito. Eu levei a peça do Vianinha para o Antunes montar em família, o Antunes montou e foi um espetáculo que resultou muito bem. Então eu não tenho nenhum preconceito contra a nacionalidade de ninguém. Ao mesmo tempo, eu acho que nacionalismo em arte é um perigo muito grande, não só em arte, em política, em seja o que for, o nacionalismo é sempre uma coisa perigosa, uma coisa que se transforma em totalitarismo e uma coisa que exacerba justamente certos sentimentos egoístas que cada um tem dentro de si. Então, nacionalismo é uma noção perigosa. Acho, por exemplo, ridículo se você chegasse em Paris e só pudesse assistir peças francesas. Se você chegasse em Londres e só pudesse ver peças inglesas. Se você chegasse nos Estados Unidos e só pudesse ver peças americanas. Não é isso que acontece. Em todos os centros civilizados levam-se peças de todos os autores de todas as nacionalidades. Inclusive, não há nenhum preconceito contra o sotaque na Europa, por exemplo. Atores de um país... Eu acabei de ver um espetáculo em Paris... de um autor alemão, Brecht, dirigido por um italiano, Giorgio Strehler, em que a maioria dos atores era francesa, mas os dois protagonistas, o rapaz e a moça, eram dois atores alemães que o Strehler levou para representar lá. E não li nenhum artigo reclamando: como é que trouxe um ator alemão? Por que leva Brecht, que é um autor alemão? Entendeu? Não existe isso. Mas não existe. Paulo, em futebol, nós também não ligamos quando nós importamos argentinos, uruguaios, bolivianos, franceses, italianos que veio jogar aqui. Sabe por quê? Nisso nós somos bons. No que nós ainda não somos bons, para chegarmos a ser, eu acho que nós temos que nos dar conta de que existe sempre, em qualquer lugar do mundo, uma certa conspiração para alguma coisa dar certo em algum lugar. Essa conspiração, essa conivência, não se chama nacionalismo. É apenas um momento daquela cultura. Não é verdade? Há um momento em que a cultura se reflete em si mesma. Chico, você já pegou uma página de anúncio de jornal com os espetáculos em cartaz? Você verá sempre que há uma grande predominância dos autores nacionais. Sim, mas eu estou perguntando a sua opinião. Nacionais. É o que eu acho, e acho muito justo isso, porque inclusive um texto nacional, você tem muito mais facilidade de interpretar um texto nacional, porque é a sua linguagem, é o seu tema, são as coisas, a referência a coisas conhecidas do Brasil, que num texto estrangeiro é mais difícil de você conseguir essa naturalidade, dizendo que você vai ao Tiffany's, não é? Ninguém sabe o que é Tiffany's. Então, um texto nacional é só vantagem para o ator representar um texto nacional. Mas o peça mais brasileira. Agora, você deve reconhecer também que nós ainda não temos um nível,
dentro de um alto nível de autores, nós temos um número pequeno ainda de autores para prover todo o Teatro Nacional. E será uma lástima se, de repente, for proibido se levar autores estrangeiros. Também acho. Sempre haverá uma também solução. acho. Mas aí também vira o ovo ou a galinha, né? O que vai nascer primeiro, o ovo ou a galinha? Você não acha que devia haver uma compulsão maior da gente conhecer a nossa realidade através do teatro, mesmo que o autor fosse estrangeiro, mas que a realidade fosse nossa? Você vê a peça da Adelaide, que a Irene levou, Adelaide... Maria Adelaide Amaral levou de braços abertos, foi sucesso no Brasil inteiro. Uma autora nacional escreveu uma peça belíssima, interessantíssima, foi levada e foi um sucesso. Todas as vezes que um bom texto, o teu texto, Xandu Quaresma, foi um sucesso estrondoso, não é? Quer dizer, todas as vezes que há um bom texto nacional e elevado, é um sucesso muito grande. Então eu acho que não há nenhum preconceito contra o autor nacional, pelo contrário. Eu acho que há, da parte do teatro, das pessoas de teatro e das autoridades, uma necessidade de fazer concursos de dramaturgia, com prêmios, uma necessidade de divulgar o autor nacional. Eu acho que isso já está muito dentro da consciência coletiva. Quando você diz, Paulo, escrever uma peça para mim, você disse várias vezes, eu pedi para o Guarnieri escrever uma peça para mim, eu pedi para não sei quem escrever uma peça para mim. O que é escrever uma peça para Paulo Autran? Eu queria escrever uma peça para Paulo Autran. Então, como é que é escrever uma peça para você? Como é que você me vê? Escreva uma peça para como você me vê. Que tem um personagem como você me vê. Para o ator? Lógico, para o ator Paulo Autran. Mas o ator Paulo Autran é capaz de fazer tudo. Então, você não escreva uma peça em que o personagem principal é um menino de 18 anos, porque, apesar da minha grande capacidade de fazer vários personagens, 18 anos eu não consigo fazer nada. Paulo, a próxima pergunta é do Cacá Rossé, que está ali. Eu queria saber o seguinte, quando você começou a fazer teatro, você tinha algum ídolo, você tinha alguma pessoa que você imitava, que você... Não, nunca tive. Eu tinha vários atores de cinema, de teatro que eu adorava. Nunca sequer me passou pela cabeça imitar. Nunca imitei ninguém, que eu me lembro, ninguém. Eu fui obrigado, a segunda peça profissional que eu fiz, eu fui dirigido por Ziembinski, então eu fui obrigado a copiar cada gesto do Ziembinski, cada inflexão. Então eu me sentia um Ziembinskizinho em cena, efetivamente. E depois eu levei um ano para conseguir me livrar dos gestos e das inflexões do Ziembinski, porque aquilo ficou tão marcado dentro de mim que eu pensava, eu não vou me livrar nunca. Mas depois de um ano, o personagem que eu fiz, que era o Balabanov, que era um personagem, você imagina, é uma peça do Ponjetin, que eu era um anarquista russo que está fabricando uma bomba para jogar no rei. Era uma comedinha leve, uma operetazinha quase. E esse personagem marcou muito, a crítica me adorou naquela época, porque quando a gente começa... As caras novas, como é que foi a primeira peça que você fez? Como é que você começou a fazer teatro? Eu comecei fazendo teatro amador em São Paulo. Eu advogava e me convidaram para entrar para um grupo amador. Eu entrei e comecei a fazer teatro amador aqui. Fiz 2 peças em São Paulo, A Esquina Perigosa, do Priestley. Fiz A Noite de 16 de Janeiro, de Ayn Rand. E depois fui com o Abílio para o Rio de Janeiro. Tirei férias no meu escritório de advocacia e fui para passar um mês no Rio fazendo as peças do Abílio. Mas fui com uma condição. Diz, Abílio, eu vou fazer os papéis para você, mas eu quero que você leve A Margem da Vida, que era uma peça do repertório do grupo teatral do Abílio. Eu quero fazer o Tom da Margem da Vida. E foi muito engraçado, porque ele disse, essa peça quem dirigiu foi o Alfredo. Então, o Alfredo Mesquita. Então, você tem que pedir autorização para o Alfredo. Eu fui falar com o Alfredo, e o Alfredo falava cecioso. Ele tinha um defeitinho de dicção. Então o Alfredo me disse assim, eu deixo com uma condição. Eu disse, qual é? De você não falar feito carioca, quero que você fale feito paulista. Eu não, vou tentar. Paulo, você me deu... Grandes gafes no teatro? Hein? Grandes gafes no teatro? Devo ter cometido. Você tem um exemplo para lembrar para a gente? Não sei. Paulo, nós estamos aqui no Roda Viva há 2 horas. Você está acabando de contar para o Cacá aí uma parte do começo da tua carreira no teatro. Eu gostaria que você, para encerrar esse Roda Viva aqui com a gente, que você fizesse uma rápida fala, a fala que mais te emocionou no teatro até hoje. Você tem 37 anos de carreira, é isso?
Estou errado? 37. 37 anos de carreira. Nesses 37 anos, uma fala, ainda que rápida, que foi a que mais mexeu com você. Jesus Cristo, isso é impossível. Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu tenho um mecanismo na minha cabeça que é o seguinte: minha peça termina a temporada no domingo. Se na segunda-feira você me disser assim, como é mesmo aquela frase que você dizia? Você não lembra? Não lembro. Agora, 3 anos depois, vamos remontar aquela peça. Eu dou uma lida e eu sei de cor. Agora, se eu não tenho um papelzinho para dar uma lida, eu sou incapaz. Eu passei uma vergonha em Londres incrível. Então, nós tínhamos acabado de fazer o Otelo aqui, fomos assistir uma peça em Londres, saímos com o ator principal, que era o Sam Wanamaker, que tinha sido expulso dos Estados Unidos no macartismo, e ele disse assim, eu vou fazer agora o Iago no Otelo, numa versão aqui na Inglaterra. E o Celli disse, nós acabamos de montar o Otelo. Ele, quem fez o Otelo? Eu fui eu que fiz. Disse, como é que você diz? Como é que é em português? Me diz em português, eu quero ouvir como é que soa em português uma frase do Otelo. E eu fui incapaz de dizer uma frase do Otelo. Tá bom? Fiquei vermelho, fiquei rubro, fiquei sem uma vergonha desgraçada. E acho que o resto da vida o Sam Wanamaker pensou assim, aquele lá é um mentiroso, vim inventar que fez o Otelo no Brasil. Muito obrigado, Paulo, pela participação nesse programa. Nós todos que participamos e todo mundo que está assistindo em casa sabe que você não é um mentiroso. O programa foi muito gostoso com toda a tua inteligência, toda a tua vivacidade, toda a tua sinceridade. Muito obrigado a todo mundo que participou desse Roda Viva, que volta segunda-feira que vem, às 9h20 da noite. Até lá e